Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Muito bem, manhã de sexta-feira, dia 30 de outubro. Estamos chegando no final do mês. Mês de outubro está indo embora, está se despedindo, está chegando aí o mês de novembro. Temperaturas estão ganhando fôlego gradativamente. Temperatura marca nesse exato momento 14 graus. E assim nós estamos iniciando mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcom na manhã desta sexta-feira. Fique conosco. Sabe Caxias by Bitcom, com Miguel Brambila e Edinho Soares. Perfeito, estamos já iniciando mais uma de nossas edições. Olha, estamos findando esse mês. Amanhã, dia 31, depois domingo, dia 1º, segunda-feira, dia 2, né? Domingo já estaremos dentro aí do mês de novembro. Penúltimo mês deste ano de 2020. Nós vamos, é um salto, é um pulo para quando nós percebermos, nós já estarmos definitivamente aí dentro de 2021. Muitas dúvidas, muitas inquietações, preocupações ainda estão no coração de todo o brasileiro. Há muitas dúvidas sobre o que aguardar, o que esperar para este ano de 2021 e ainda muitas coisas por encerrar-se, muitas coisas para se resolver nesse ano de 2020. Nós temos vendo aí uma política nacional e uma certa discussão também em muitos estados. Não há entendimento, né, sobre uma coesão política para afinar um encaminhamento ou um caminho seguro a seguir. Está bastante complicado as coisas. Depois mais a gente vai mergulhar sobre esses assuntos, vamos falar também sobre o período de finados, mas eu quero agora falar com ele, Miguel Brambila, que chega à nossa programação, faz as suas saudações iniciais, conversa já com a nossa audiência e a partir desse momento já vai trazendo também um pouco mais de reflexão para todos nós, através dos nossos minutos de sabedoria e depois nós vamos mergulhando nessas temáticas que nós temos para avaliar no dia de hoje. Miguel Brambila, bom dia para você, mais uma vez, um prazer imenso estar junto com você nessa nossa tribuna, tendo a oportunidade de Deus por fecharmos mais um mês de trabalho e concluirmos também assim mais uma etapa de nossas programações dessa semana. Bom dia. Bom dia, Edinho. Bom dia a todos os meus amigos queridos aqui da Bitcom, nossa audiência. Sempre está todos os dias aqui nesse programa, nesse espaço motivador, Edinho. Sempre traz desafios novos. E você acertou, né, Edinho? A temperatura caiu, não chegou aos 5 graus, mas quase para fogão a lenha ontem. É isso, e a previsão do tempo destaca. Eu estou vendo agora que houve umas leves flutuações, mas a previsão está destacando, a previsão do tempo, que ainda domingo será os dias, sábado e talvez no domingo serão os dias mais pontiagudos, né? Nós vamos ter aí amanhecer com temperaturas frias, geladas. Hoje o amanhecer foi entre 8 e 9 graus, mas nós vamos estar sentindo os efeitos. E tu viu a noite, né? Tu viu a noite como estava friozinho, as pessoas não queriam mais ficar. Ficou o finzinho da tarde, iniciando a noite, quem podia buscar abrigo foi buscando. As pessoas pegaram casacos, as pessoas tiveram que pegar cobertas a mais para poder se proteger, porque o efeito, né, dessa massa é muito forte. De dia as temperaturas ganham até certo fôlego, por causa da presença do sol, mas durante a manhã e a noite é muito notório que está frio, né? Tive que tirar a cirola do armário, achei que não ia mais usar, né, Dinho? Agora... Tem que se prevenir, meu irmão. É verdade. Vamos falar do Minutos de Sabedoria, irmão. Ok, deixa eu ver onde é que eu botei, tá aqui ele.
não pegar, né, qualquer coisa na minha frente aqui. Muito bem, vamos ao Minuto de Sabedoria. Sabe, Edinho, que é importante, você fala sobre Deus, e eu sou também um cristão e sou fiel aí a questão filosófica, científica da existência de Deus, uma personalidade única e criadora. Akenaton, o imperador, o faraó egípcio, já havia identificado o Egito em Deus único, né? Depois houve uma decadência. Eu acho que esta falta de Deus na humanidade leva a essa sensação de impunidade, essa violência e esta depressão que nós estamos vivendo, essa bagunça social, mas uma compreensão profunda de Deus, né? Porque não este Deus fanático que mata pessoas, como aconteceu em Nice, na França, né? Vamos ler então aqui. Evite acusar e criticar. Procure antes colaborar, sobretudo, com seu exemplo digno e nobre. Tudo tem sua razão de ser na vida, embora nem sempre saibamos compreender, porque não temos uma visão completa, da que só podemos ver a superfície das pessoas e coisas. Deixe o julgamento àquele que vê os corações e que está dentro de cada um de nós, lendo os mais secretos pensamentos e intenções. É verdade, né, Edinho? Julgar, seremos julgados na mesma medida que julgarmos. É diferente de um programa de jornalismo, né? Óbvio, nós estamos aqui apontando ideias, criticar no sentido pessoal. Vejo nessa leitura, Edinho, brevemente para você. É bastante, não, mas o texto é muito interessante, é muito interessante, porque muitas vezes o que acontece? Ainda vamos avançar muito para esse entendimento. Nós temos que ver que tudo que está na janela dos nossos olhos, né, que nós estamos ouvindo, todas as informações que nós estamos recebendo, o nosso cérebro está projetando, né, recebendo essas comunicações e projeta para nós a imagem que faz, né, a sensação do espaço que nos cerca. Mas, na realidade, as coisas estão ocorrendo dentro de nós. Então, o mundo está dentro de vocês. Cada um de nós é um mundo à parte. Você é o mundo, eu sou o mundo, porque as coisas que você está vendo, suas experiências, elas estão acontecendo, estão manifestando-se dentro de você. Não está manifestando dentro de mim, está manifestando em você. E assim, cada um de nós tem as suas manifestações internas. E aí, o que acontece? Nós temos discernimento e clareza sobre as coisas que nós estamos observando, nós temos a real profundidade do entendimento das coisas que estão à nossa frente? Não. Aí nós fizemos muitas vezes, né, as observações, nós utilizamos senso de memória, nós utilizamos muitas vezes a cognição para poder fazer as definições e muitas vezes aí nessas observações nós extraímos conteúdos que não são fatos verídicos ou factuais, né? O que acontece? Então, quando a gente conversa com um, tem uma opinião, conversa com o outro tem uma opinião e todas elas baseadas dentro do senso comum. Aí o homem mergulha nas questões da ciência, o homem pega a ciência para coletar dados, coletar números, para tentar explorar e chegar mais próximo desta verdade. Mas agora a pergunta é: de quem é a verdade? Né? Se nós estamos, tecnicamente, criando ilusões, distorções ao nosso externo, ao nosso meio, através, né, de uma memória que tem memórias antigas, memórias de coisas que já foram, de conceitos e preconceitos colocados. Estamos alicerciados dentro das coisas que podem não estar sendo bem recebidas por nós, né? Não que nós não temos olhos e ouvidos. Jesus Cristo disse isso, o mestre disse: tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que nós estávamos vendo e ouvindo, mas não tínhamos ainda a qualificação para entender o que estávamos vendo e ouvindo. Então preste atenção que isso será um fator que nós vamos ter que marchar. E nessa distorção é que vem esse momento de sabedoria para o dia de hoje, né? É nessa colocação que vem hoje. Como nós vamos estar jogando pedra em todo mundo se está todo mundo perdido no meio desse reboliço, né, Miguel Brambila? Tem Twitter e não sabe usar, né? Essas coisas todas, né? Perfeito. Não, desculpa, Miguel. Estava aqui, depois dessa reflexão, estava de cabeça baixa, apropriando o reflexo. Achei que você ia pegar a palavra para dar continuidade. Mas ok. Miguel Brambila. Desculpa, pode concluir, Miguel. Não consegui entender.
Tu achou que eu ia emendar uma tese? Não, Já achei que o amigo ia ombrear comigo esse momento de sabedoria, mas eu até pensei assim, agora eu vou escorar-me, né, com ele que chamou, pediu a palavra, agora eu escoro para ele segue com esse momento e nós damos continuidade a esse assunto. Mas perfeito, virando a página então... Eu uso o senhor Wilson, ser ou não ser, mas ele não está aqui agora. Perfeito. Virando a página, então, Miguel Brambila. Miguel Brambila, muitas coisas estão acontecendo, tem diversas movimentações. Foi decretado a Prefeitura de Caxias do Sul já editou o decreto, seguindo o protocolo do Estado do Rio Grande do Sul. Casas de eventos, festas, bailões, serenatas, encontros mais tardios, tudo isso já está liberado aqui em Caxias do Sul até às 3 horas da manhã. Não pode ter formação de filas, não pode haver aglomerações, tem que ter um número menor de pessoas dentro, que segue o decreto do Estado, um número menor de pessoas pelo espaço, e vamos apelar pelo bom senso das pessoas. O que você pode medir com tudo isso? Claro que nós temos que fazer uma interpretação. Hoje à tarde o governador vai fazer as observações da bandeira laranja, bandeira vermelha, bandeira de cor tal. Aqui na região tem diversos números que estão subindo da Covid-19, segundo informações. Leandro Damati me trouxe informações que está muito cautelosa o posicionamento em Farroupilha. Aqui em Caxias do Sul nós estamos mais ou menos entre pessoas em domiciliar e pessoas que estão em enfermarias e UTI, flutua mais ou menos o número de 900 pessoas que estão em atendimento para a Covid-19. Por enquanto, os números, né, estão na casa de 67%, quase 70% para o SUS e um pouco mais acima dos números para o privado. Vem vem mostrar que os efeitos do Dia das Crianças, nós tivemos uma subida muito rápida. Chegou a 1.000 e poucos casos, agora deu uma leve diminuída. O que nós podemos projetar? O que a gente pode analisar? Mesmo o governador botando bandeira vermelha hoje, ainda terá até terça-feira da semana que vem para fazer uma contestação por parte aqui da região. O que a gente pode avaliar por isso? O que você avalia? A gente sabe que existe muitas pessoas das casas de eventos, de bailões, que estão há muitos meses fechados, tem músicos que estão há muito tempo sem os seus ganhos, tem pessoas que estão necessitadas, os auxílios são muito curtos. Ontem você trouxe informações da lei Aldir Blanc, que tem pessoas dos teatros, tem pessoas dos circos, tem pessoas que trabalham com espetáculos com público, que estão aguardando este momento. O que a gente pode trazer de pensamento sobre tudo isso? Claro, vamos contextualizar em partes, Edinho, sobre a lei Aldir Blanc, que repercutiu hoje, inclusive, avançou a questão, e, infelizmente, né, entrou o Ministério Público na jogada. A secretária de Saúde de Educação, a Luciane Pérez, disse publicamente, e é notícia em outros órgãos, nós trouxemos em primeira mão por uma facilidade devido ao trânsito que eu tenho com o meio artístico, não é que seja exclusivo, não se trata de exclusividade, mas como o pessoal me conhece, em primeira mão nós demos essa notícia ontem, repercutiu, hoje está repercutindo em outros meios, e é uma pena que se judicialize a questão. Os artistas têm razão. E fiquei sabendo também que em Farroupilha a questão é a mesma. Em Farroupilha, casas jurídicas estão recebendo dinheiro. Segundo informações, aí é preciso comprovação, e aí até a gente pode apelar para o nosso colega Leandro Adamati investigar essa questão em Farroupilha. Havia aí uma verba de R$500 mil, e só R$70 mil está sendo dividido para 37 músicos, um valor de R$2.000 a cada um, e o resto será espraiado, vamos dizer assim, para bares, para restaurantes que têm música, mas não são eles os artistas. Esses são pessoas jurídicas que têm acesso a bancos e a outras formas de financiamento do seu negócio. Esses precisam também, nós vamos falar sobre isso, mas o artista é aquele que executa a arte. Então esse problema está acontecendo em Farroupilha também. Não vou citar fonte até porque muitas pessoas não querem se expor, não é? Então alguns se expõem, outros não. A Juliana Pandolfo e o Beto Scopel tomaram a frente desse processo que repercutiu hoje, e a Bitcoin TV deu em primeira mão aqui, pelos nossos contatos, né, pela confiança que o pessoal tem na nossa seriedade no assunto.
Eu apostei na flexibilidade do governo municipal. A questão é que judicializou, né? Pode ser que se judicialize, se litigue a questão, e daí atrasa ainda mais. Então, espera-se bom senso da secretária, que se colocou questões que não estão no edital da Lei Aldir Blanc, né? Questões de contrapartida, questões que não fazem parte do contexto, não há um critério de seleção, são artistas que devem comprovar a atividade artística, ou seja, basta eles levarem a agenda, portfólio e mostrarem a sua necessidade, ponto final, têm direito a receber porque não estão fazendo shows, vivem de shows, ponto. A outra questão daí dos bares e restaurantes não tem nada a ver com a Lei Aldir Blanc, são pessoas jurídicas, né? Casas noturnas. O empresário da casa noturna, ele não é um artista, ele é o dono da casa noturna. Então, acho, Edinho, que assim como o uso de preservativo, né? Porque vai poder abrir a casa noturna, não vai poder beijar, não vai poder fazer mais nada. Então, né? O que adianta? Então, para que você vai lá se divertir se você não vai se encontrar com as pessoas, se você não vai namorar, se não vai ter, né, diversão? Porque não vivemos também, né, no mundo, né, sei lá de uma santidade a divertir-se. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, como dizem os titãs. Acho que tem que fazer essa experiência como se fez no futebol. O futebol está sem torcida, mas está lentamente, né, tentando sobreviver, porque havia aí, claro, muito mais dinheiro, né? Enfim, mas quem tem que se cuidar são as pessoas. As pessoas que têm que confiar em si e nos grupos que elas convivem. Essa é uma tentativa que pode ser que se volte atrás, na mesma questão das bandeiras. Não vejo por que não tentar. A intenção, como dissemos aqui neste programa desde o começo da pandemia, do administrador é o que vale. O pior de tudo isso é o negacionismo. O negacionismo é que é o problema, porque aí você não se cuida. Aí você vai nos bares, você viu aí, nós não temos o vídeo porque não acho interessante ficar colocando, mas você viu o presidente da República lá no Maranhão fazendo a piadinha de quinta série, igual essa do Nhonho, porque agora ele estava dizendo que ele virou o boiola porque tomou o Guaraná Jesus, que é rosa. Ora, né? Então quer dizer que aquela história do rosa, quem usa rosa é boiola agora. Então você toma uma coisa rosa é boiola. Se você comer um morango, você é boiola. Brincadeira de quinta série. Né? Pegou muito mal, porque se fosse eu que fizesse, que não sou nada, ou qualquer outro, eu ainda, ou você, ainda teríamos julgamento sobre nós, porque somos pessoas públicas. Mas se fosse alguém da quinta série que fizesse isso, tudo bem. Uma brincadeira idiota. Agora, um presidente da República, veja o nível que nós estamos depois do Nhonho, né? Então, quem tem que se cuidar são as pessoas, nos bares, festas, restaurantes, os músicos. Vamos fazer uma tentativa. Não dá para prever o comportamento, se vai voltar ou não, porque você não pode prever também as doenças contagiosas, né? Se vai ter mais... Agora vai abrir os bares, muita gente vai dizer, não, vai ter mais AIDS, né? Por exemplo, Edinho, para concluir, com o advento do Viagra, a AIDS transitou para a terceira idade, né? Então, sim, são muitas questões do comportamento. Falou muito bem, expôs muito bem essa questão. Inclusive, a terceira idade está sendo acometida muito com casos diagnosticados da AIDS, né? E o que está acontecendo é que está se proliferando. Interessante bem essa colocação. Agora, eu fico muitas vezes tentando observar essa janela. Tem duas questões que ainda vai demorar nós entender. Uma é a viabilidade técnica, né, para que o ambiente possa estar abrindo. Nós estávamos conversando hoje pela manhã, eu e o Romualdo Colatti, e nós estávamos aqui fazendo um pensamento, né? Você vai ter que ter seguranças, você vai ter que ter uma pessoa para o operador do caixa, você vai ter que ter atendentes para poder fazer o atendimento, aí você vai ter lá o pessoal da bilheteria, aí você vai ter mais seguranças gerais, né? Mas enfim, vai ter que ter mais seguranças ali na bilheteria para revistar homens, revistar mulheres, tá? Aí você vai ter alguém lá no estacionamento para poder fazer tudo isso, aí você vai ter garçons. Aí você vai ter também assistentes de palco, o pessoal lá atrás auxiliando os próprios da casa, né? Não assistente ainda dos músicos, mas assistente da casa, para poder assessorar o pessoal lá no palco, né? Para poder. Tu sabe muito bem como é que funciona esse detalhe. Vai ter que ter também, né?
a banda no palco, aí a banda com todos os seus instrumentos, todo mundo ali já dá um camalhaço de pessoas. Será que vai ter condições desses custos operacionais ser absorvido por um público limitado? E isso vai aumentar os custos de ingresso, vai ser... talvez, dependendo da casa, não tem nem viabilidade financeira para abrir. Por isso que a gente tem que tentar, né, ver como funciona e se adaptar. É melhor mover-se do que ficar estático, paralisado pelo medo. O medo é paralisante. A segunda onda que está avançando na Europa também ela é paralisante. E é claro que tudo ainda está na fase das pesquisas. Então nós não podemos nos pautar por manchetes. As manchetes, por exemplo, os estudos estão sendo feitos na Europa de que o rápido contágio da segunda onda nos Estados Unidos pode ter sido uma mutação do vírus. Aí, né, então todo mundo, puxa, estamos conseguindo a vacina para o primeiro, estamos perdendo para o vírus, né? Não estamos perdendo. A humanidade sobreviveu até aqui e sobreviverá. O medo não pode nos paralisar. Nessa questão, nunca foi tão profética a música, né? Cada um no seu quadrado, né? O brasileiro é profeta, Edinho. O pessoal vai se divertir com o seu próprio grupo, né? Nesse momento, é o momento tribal da humanidade. Então, alguns lugares na Alemanha, por exemplo, você só pode visitar agora, na segunda onda, visitar determinados grupos de pessoas e esperar. Então você vai, anda um pouquinho, volta um pouquinho. As pessoas vão ter que se cuidar. Será que estão usando máscaras? Será que vão, né? Então o álcool gel deve ter, não somente o álcool etílico, mas também, né? Tudo isso é parte. Né? É preciso, porque é melhor do que ter uma fila, né, de famintos e desesperados, fazer uma tentativa. Se daqui a 15 dias não tiver aumentado o contágio, é sinal que funcionou. Agora... nunca foi tão importante o autocuidado, como já dissemos aqui nesse programa. Né? A única forma de se conscientizar uma população é pela educação. Então não são aquelas aglomerações alopradas. Uma aglomeração vai ter sempre contato com o risco. Um Gramado, por exemplo, Canela, a questão está bem preocupante. É preciso ter cuidados. Você pode tirar a saída da toca, sim, mas com cuidado, né, Miguel, como é que tu projeta o público, as pessoas em sua ida, né, na casa dos espetáculos? Eu quero destacar assim, que a gente está, como o Miguel disse, a gente está torcendo que dê tudo certo. Nós estamos apenas avaliando aqui, averiguando. Todo mundo, ninguém quer torcer pelo fracasso de nada, nós estamos torcendo que a coisa dê certo. Mas nós estamos aqui tentando fazer observações, puxar o pensamento, abrir, folhear, esmiuçar, para nós tentar ter uma clareza sobre o que virá por aí, ou potencialmente poderá vir, né? O que vai acontecer. Como é que você acha que as pessoas vão se comportar? O público irá? Vai, porque o boêmio, ele gosta da noite, ele tem saudades da noite, e nada contra a boemia, né? Aliás, já passei a minha época, porque a necessidade de ter vida, né, e música, ela é importante. O ser humano gosta também desta parte de ser. Não tem nada de preconceito com relação a isso, muito pelo contrário. Alguns irão, outros não. Né? Alguns se encorajarão a se expor, outros não, como é o ser humano em geral. Alguns serão negacionistas, outros não. Eu vejo aqui no Happy Hour, por exemplo, eu não entendo o que muda, né? 3 horas da manhã. Quer dizer que o vírus dorme depois das 3? Ele dorme, não contamina mais ninguém? Então, isso eu já falava do comércio. Vamos limitar o horário do comércio. Você tem que limitar o fluxo de pessoas, não o horário dos estabelecimentos. Né? É uma questão matemática, eu sempre disse isso. O comércio não vai funcionar. Não, atende menos pessoas, mas por mais tempo, porque daí você não gera aglomerações, assim, na Caixa Econômica, assim, e assim funcionou. Em Caxias do Sul se manteve estável por causa dessa... Então, quer dizer que às 3 horas, né, tem que fechar a casa e o vírus vai dormir também, embriagado, lá, vai arrumar um parceiro, uma parceira lá e vai sair da casa, né? Então, podia ficar aberto 24 horas, se você tiver os cuidados necessários. A questão de contágio é a mesma. O que importa nesse momento é a ventilação das casas, né? É o avanço sanitário quase, ou até mesmo pior,
no sentido da tragédia humana que nós estamos vivendo nesta pandemia, da Boate Kiss, por exemplo. Logo depois do incêndio da Boate Kiss, eu fui no show do Barão Vermelho com a minha esposa aqui em Caxias, e estava lotado. E assisti 3 músicas, né? Porque depois eu tive que sair, que ela teve uma dor no pé devido ao salto do sapato. Mas não era isso, não. Depois era uma angústia, né? Um medo que aquilo pegasse fogo e todo mundo... show do Barão Vermelho. Na hora que a banda cantou, eu tive que sair. Mas eu também estava com medo, Edinho, né? Ou seja, o ser humano tem que cuidar de si. Cada um tem que saber onde é que vai ir, onde é que vai se colocar e quanto vai prezar a sua vida e a do outro. O que é importante também é não ficar contaminando o outro. Se você tem aí a sensação de que você pode estar contaminado, preserve-se. Se você é igual às doenças sexualmente transmissíveis. Se você acha que você está no grupo de risco, né, você não pode e não deve, e é crime, passar isso adiante. Você tem que cuidar de si e eticamente, né, porque nós somos uma civilização avançada para compreender o que significa ética, que é fazer o teu semelhante o que dele tu gostaria de receber, para cuidar também do outro, Edinho. Estamos 10h41, nós estamos repercutindo então as informações aqui do Estado, já pontualizamos também questões, né, dos desdobramentos ontem do que nós apresentamos aqui do manifesto, né, pela lei Aldir Blanc. Já o Miguel Brambila já nos traz mais informações de que outros municípios também estão fazendo algumas manifestações, né, por causa de tudo isso, sobre os recursos, como é que vão ser destinados, a forma que vão ser destinados para poder chegar às pessoas de que necessitam, né, desses recursos, né, a classe cultural. E aproveitamos para falar um pouco mais, aproveitando o gancho da cultura e classes culturais, para falar um pouco mais sobre os decretos, as coisas que virão, né, o que já está liberado para poder, já vamos ter efeitos notórios nesse final de semana, como é que vai ser. Eu soube agora há pouco pelo Leandro Damati, hoje no programa Conexão, que Farroupilha já tem uma casa lá, já está fazendo anúncio, já está anunciando que vai estar atendendo, que vai estar abrindo, já vai estar recepcionando as pessoas. Nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos a um breve espaço, nós já voltamos para falar um pouco mais também, temos informações, além disso, para falar sobre as escolas, tal, atualizar um pouco mais sobre isso nossa audiência, e claro, mergulhar em outras temáticas que estão fervilhando. Que pena, Miguel Brambila, nós teríamos que aproveitar a oportunidade uma vez para algum período para nós debruçarmos sobre aqueles assuntos internacionais da França, né? Está bastante colapsado as relações, está chegando a um nível bastante extremado, né? Entre os dois presidentes, estão se conduzindo, se encaminhando, um não quer afrouxar para o outro, tem temas bastante tensões, né? E atos terroristas que estão acontecendo que deixa a coisa mais borbulhante ainda. Mas nós vamos a um breve espaço aqui na programação, instantes nós vamos estar de volta com você, vamos repercutir então os nossos patrocinadores, vamos trazer a repercussão, né, de quem está apoiando, né, e quem está dando sempre suporte às nossas programações. Já já estaremos aí de volta com vocês, não sai daí. A CPR Rodas e Pneus, localizada em Caxias do Sul, em 2 endereços, conta com a experiência de quem está há mais de 30 anos no mercado, preservando sempre a melhor qualidade e segurança para seus clientes. Trabalhamos com pneus nacionais e importados das melhores marcas. Dentro de nosso portfólio de serviços, realizamos alinhamento 3D, geometria, balanceamento e conserto de pneus e muito mais. Agora, quando o assunto é rodas, nós somos especialistas e pioneiros no assunto. Realizamos conserto em geral, torno, solda, pintura, verniz, rodas diamantadas e o que você precisar. Aguardamos você em 2 endereços. Em nossa matriz, na Rua Fortunato Moselli, número 2423, no bairro São José, telefones 3224-3253 ou no 99971-1999. Ou em nossa filial, na Rua Moreira César, número 1140, no bairro Pio X, telefones 3224-1799 ou no 99971-1999. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança.
Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. O trabalho do eleitor vai muito além de comparecer às urnas e votar. É super importante acompanhar o que os candidatos eleitos fazem depois de tomar posse. Aquela promessa de campanha foi cumprida? Como o seu candidato está usando as verbas públicas? E os projetos que ele defendia na hora de pedir seu voto foram apresentados? E a gente precisa fiscalizar todos os eleitos, mesmo aqueles que não receberam nosso voto. Afinal de contas, quando toma posse em um cargo eletivo, o político vira um representante da sociedade. Na era da informação, não faltam maneiras de vigiar a atividade de prefeitos e vereadores, pela internet, por aplicativos ou até com a ajuda de organizações não governamentais. O importante é acompanhar de perto o que está sendo feito com o dinheiro público. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. 10h47, nós já estamos de volta aqui em nossa programação para, a partir de agora, seguir repercutindo, né, para todos que estão acompanhando nossas programações, outras informações, ainda dá tempo, né? Nós vamos agora com a pauta do Estado. CEPERS está fazendo movimentações, né, para que se garanta o direito que foi adquirido através da liminar que foi deferida pelo juiz em Porto Alegre, que defere, né, para que não haja as aulas, dando, né, o poder ao CEPERS, que não haja as aulas, sem que, como a medida que o CEPERS quer, que um especialista vá e dê o canetaço, avalie todos os ambientes, crie um laudo, assim como o PPCI, avaliando que não há possibilidade de contágio da Covid-19. Algumas instituições estão operando. Teve um retorno muito tímido aqui nas aulas do dia 28, foi muito calmo aqui na nossa cidade de Caxias do Sul. Cristóvão de Mendonça voltou, outras instituições voltaram. As salas tem um número mínimo de pessoas, não há todos os alunos, é um regrado pelo tamanho dos espaçamentos, mas a Elenir, presidente do CEPERS, veio reforçar que não se deve ocorrer as aulas, que tem um bom senso, que diretores, né, pessoal de limpeza, pessoal de manutenção, estes sim estariam autorizados, mas não estaria autorizada a presença de professores. Os embates seguem. Aqui em Caxias do Sul, só para atualizar a nossa audiência, eu passo ao Miguel Brambila para fazer uma avaliação sobre tudo isso. Aqui em Caxias do Sul, a Secretaria Municipal da Educação já está movimentando, né, um corpo de fiscalização, não para coibir práticas que estão ocorrendo, mas para fazer uma visita em todas as escolinhas para ver como é que estão os andamentos das escolinhas particulares infantis. Há já informações que estão pairando em Caxias do Sul que sindicatos que representam este grupo de trabalhadores das escolinhas particulares infantis e escolinhas infantis, eles estão querendo ampliar a questão dos protocolos. Estão pedindo para que se avance os protocolos. Há um movimento de busca de tudo isso. Ainda há indefinições. E a gente está vendo que não estaria na hora de o governador sentar
com eles, Miguel Brambila, além de dar voz e oportunidade, dialogar, há um grupo mais reservado, vamos dizer assim, mais direitista, dizendo que isso é manobra política, que é só para poder polemizar o negócio, que a ideia seria realmente permitir que ocorra as voltas às aulas, que é uma manobra política. O que a gente pode avaliar sobre tudo isso? Pois é, você coloca bastante informações na notícia que podem ser esmiuçadas. Manobra política em todos os momentos existem. Nós, infelizmente, temos dito aqui no programa que a questão do Brasil não avançar são as intenções políticas, o oportunismo. Mas aí não é só de esquerda, né? O oportunismo de esquerda e também de qualquer outro. Ontem um amigo nosso está no comentário aí, um ouvinte, agradeço pela sua audiência, quando conversávamos sobre a questão do governo, ele dizia que quem critica o governo Bolsonaro só pode ser de esquerda. Então eu quero dizer a este amigo, né, agora publicamente, que agradecendo pela audiência, como disse ontem, que não, porque você critica o governo que é eleito por você ou não, e eu já disse várias vezes aqui que, como voto de protesto contra a esquerda corrupta que estava no poder do Brasil, eu votei no Bolsonaro e estou profundamente arrependido. Se tivesse possibilidade de recall, seria o primeiro a ir às ruas e fazer este protesto, e tenho feito o protesto explicitamente no programa pelo comportamento deste homem que está levando o Brasil aí a um ostracismo, a um negacionismo, a uma história sombria da nossa nação. Vai passar, porque ele é somente um homem, né? Não é o salvador da pátria, não é o Messias, e é um homem, aliás, bastante zombeteiro e vulgar, inclusive, basta ver a brincadeira do Boiola ontem, né? Então, veja bem, Edinho, que sim, há oportunismo político, principalmente em questões de eleições municipais. Passou da hora do governador questionar isso, né? De levar os professores ao diálogo, porque não quer se escancarar o abismo da estrutura escolar. Temos que diferenciar as escolinhas particulares, que ali não há uma pedagogia. Ali, na verdade, antigamente se chamava de creche, né? Tem as babás de luxo, né? As pessoas que têm mais dinheiro pagam escolinhas melhores. Então, espera-se realmente que se tenha um protocolo seguro. Imagina você botar a tua criança ali e não se sabe, né? O coronavírus é uma roleta russa. Tem crianças que podem se contaminar e não morrer, tem crianças que podem morrer, não se sabe. Não se sabe. Então, eu, como pai, não faria isso. Teria que arrumar uma alternativa. Mas quem arrisca, até agora, não se ouve falar de caso que tenha acontecido em alguma escolinha. Então, agora a escola que tem que ensinar deve merecer a confiança da sociedade. Ora, se os professores não são dignos da confiança numa sociedade, quem é, então? Se os professores, que são pesquisadores, na teoria, né, no ideal, que deveriam ser, pelo menos, né, que têm cultura, que são as pessoas que mais deveriam ter informações sobre a questão. Não são somente os jornalistas que têm que ter informações, sociedade toda, mas os professores, o professor, em essência, se você, por exemplo, é um músico, você não é só músico quando você está fazendo show. Então você não é só um professor quando você está dando aula, você é um professor na tua vida. Você é professor do teu vizinho, você é professor dos teus filhos, você é professor onde aparecer a oportunidade de você ajudar pedagogicamente alguém, você é professor. Em alguns momentos você ganha por isso quando está a serviço da coletividade trabalhando nas escolas. Então, se os professores não gozam da confiança da sociedade, realmente é o final da sociedade, realmente é a bancarrota. Então, essa é a questão. O governador tarda em abrir, e mais uma vez se litiga a questão, né? É óbvio que não tem como ter essa fiscalização escola por escola, porque vão ter escolas que o círculo de pais e mestres é mais forte, e a escola foi protegida. Algumas escolas em comunidades, por exemplo, onde tem menos dinheiro e o círculo de pais e mestres não tem como colaborar, porque são pessoas menos envolvidas, as escolas são mais pobres, não tem. Então, como vai ser? Vai voltar a escola estadual com mais condição e a escola estadual com menos condição não vai voltar? Não tem como voltar às aulas. Anule-se o ano e o ano que vem sobreponha-se os 2 anos, o ano perdido, e com um pouco de esforço, de boa vontade, isso pode acontecer, Jim. Sabe o que eu penso sobre esse ponto específico, né? Eu acho que daria para criar um plano de absorção,
né, um plano de absorção, e poderia fragmentar-se essa compensação até o complemento do ensino fundamental, né, inteiro. Exemplo assim, que série o aluno está? O aluno ele perdeu a sétima. Uma ideia, que nem sei se falo mais sétimo ano, o aluno perdeu ali. Então nós vamos complementar agora dentro do oitavo. Exemplo, nós vamos carregar um pouquinho. Se faltar um rabicho, estende um pouquinho. Vamos estender umas horas a mais, não tem problema. O aluno está no quinto ano, sétimo ano, oitavo ano, 2 anos. Então nós vamos carregar um pouquinho desse sexto ano, que ele não concluiu, dentro do sétimo, e vamos finalizar lá, vamos compensar um pouquinho dentro do sétimo para dentro do oitavo. E vamos dar os ajustes. Mas vamos fragmentar em porções. Eu acredito que nem precisa ser de um ano para outro. Dá para fragmentar, mudar um pouquinho o calendário pedagógico, e vai mudando, vai fragmentando, mas que lá no término, né, a gente carregue essas horinhas compensadas a mais, dá para estender um pouquinho, né, os períodos de horário, e vai absorvendo isso. Quando eles chegam lá, eles nem viram que carregaram, né, esse fragmentos dessas horinhas que faltava ou horas que faltou desse ano, vão pagando aos pouquinhos, fragmentado, parcelado, Miguel. Acho que agora vem uma palavra melhor para definir o que eu queria dizer. Não, você tem razão. Essa ideia que já deveria ter sido posta. Aliás, o CEPES também falha nisso. Os professores estão preocupados só nessa briga política. É o sindicato, né? E o sindicato é político. Porque os professores eles deveriam estar também apresentando como argumento jurídico, já que está litigada a questão, e eu repito isso, falei isso essa semana, a questão pedagógica, que é o que nós estamos também conversando. Não adianta você querer... E um governador mais vigoroso, nós não temos mais políticos como os do passado, né? Não temos mais, né? Que fosse capaz de entrar numa roda viva com hienas tentando devorá-lo e contradizê-lo, e ele não mandar ninguém calar a boca, né? E argumentar como foi o Leonel Brizola. Busque aí independente de partido, eu repito, né, porque o partido dele não representa a figura dele mais há muito tempo, né? Enfim, ainda mais porque estamos em questões municipais, as pessoas podem confundir as coisas, e não mandar ninguém calar a boca, né? Argumentado, criticado, até zombado às vezes por mais radicais, e não era santo, não era Deus, mas era um político forte. Não temos mais. Governador coerente, nós estamos chegando em novembro. Era simples, o governador anuncia, né, a anulação do ano letivo, pronto. E o que se faz a partir daí? Acaba o tempo jurídico, a disputa política, passa-se, porque a vacina deve demorar um pouco mais que janeiro, devido ao atraso de alguns insumos, devido à pesquisa da segunda onda, que deve estar chegando ao Brasil também. Nós temos visto aí a instabilidade nos casos, né? E preparar as escolas para o início do ano letivo seguro em março. Vai chegar março do ano que vem, porque agora está tudo parado, estão brigando, né? Vai chegar março do ano que vem e não se avançou nada. O que me parece, Edinho, né? Eu quero falar rapidamente sobre o início, tá? O que me parece, Edinho, que está acontecendo é tipo aquele cidadão que vai fazer um regime. Daí ele diz, não, segunda-feira eu começo. Chega na segunda-feira, ele não preparou uma dieta. Então ele tem o mesmo cardápio, né? O mesmo cardápio de sempre. Então ele vai lá e come, né? Tá, então na próxima, aí fica aquela semana toda se culpando, brigando com a comida, brigando com os outros, brigando com a cozinheira. Chega na segunda-feira, no final de semana, ele abusa. Não, segunda-feira eu começo, e vai passando o tempo. Ou seja, se você não mudar o cardápio, é uma lei da física, né? Você não vai conseguir resultados diferentes fazendo a mesma coisa, Edinho. Não, muito bem colocado, Miguel Brambila. Deu para entender muito bem. É tipo assim, eu quero fazer o regime, mas nem sabe que regime não se preparou e está perdendo tempo de sentarem, dialogarem e prepararem algo bem robusto que venha contemplar todo mundo para definir isso aí. Não há ainda definimento, já está, como você disse, você falou muito bem, não encerrou as questões de 2020, já está chegando 2021. E o que vão fazer em 2021? É verdade. Edinho, vamos falar rapidamente sobre o fundamentalismo religioso. Eu achei positivo o noticiário de ontem. A questão desse fanatismo religioso que está acontecendo na França, rapidamente tem várias vertentes. Desdobramentos. Rapidamente, tá? Sim, pode falar, pode mencionar. O fundamentalismo, ele está setorizado.
presidente da Turquia radicalizou, mas o mundo islâmico, vários líderes islâmicos do Iraque, do Irã, de outros países, né, da Tunísia, de outros países, manifestaram-se publicamente contra a violência e contra o radicalismo, em apoio à França, né? Então, isso é interessante. A França força um pouquinho, porque se é ofensivo mostrar a caricatura do profeta, por que se mostra? Em nome da liberdade de expressão. Ora, em nome da liberdade de expressão, você ofende a pessoa. Né? Em nome da liberdade de expressão, você pode fazer qualquer coisa. Não, né? Os cristãos também sabem disso. Então, não usar o nome de Deus em vão. Então, por que não se respeita? O professor que foi assassinado, decapitado na França, errou. Porque saiam da sala se vocês se sentirão ofendidos. Quer dizer, Edinho, saia da sala porque eu vou te ofender. Não. Por que isso, né? Mas veja o positivo, houve um avanço, o presidente da Turquia radicalizou e da França, na cultura francesa, né, que sempre foi radical desde o tempo do iluminismo, desde antes, né, consideram-se grandes intelectuais. É uma vaidade intelectual. Ora, para acabar com o fundamentalismo, né, você respeita a religião do outro e respeita a tua. O Brasil é exemplo disso. Então, pare-se de mostrar caricaturas do profeta Maomé, né? Nós vivemos aqui no Brasil um radicalismo na questão do Portas dos Fundos, que fizeram aí uma caricatura de Jesus, que, para mim, não muda nada. Se você tem um conceito de fundamento de quem é Jesus, não vai mudar a tua opinião. Então, o mundo islâmico posicionou-se contra esses assassinos que matam pessoas covardemente. Então, né, apesar do radicalismo do presidente da Turquia, vamos avançar nesse sentido. Agora, ambos estão errados, né? Os franceses não têm que estar mostrando caricatura do profeta, né? É simples, e os cristãos também não usar o nome de Deus em vão. Isso aí é bíblico, Adinho. Tá bastante. Miguel, a gente poderia até aproveitar, não sei qual vai ser a tônica da terça-feira, quando nós retornarmos à atividade, mas poderia aproveitar esse momento para nós falar um pouco sobre essas questões, né? E colocar um pouco de luz nesses pensamentos. Isso é temeroso, isso não é bom. A gente já viu tudo que se repercutiu na direção do Oriente Médio. E olha o discurso do turco, né? Lá do presidente turco, né? Não vamos deixar, olha essas frases, não vamos deixar que eles invadam novamente aqui e queiram criar as cruzadas. Olha o que isso te remota. Estão falando lá daqueles tempos, daqueles períodos da época das cruzadas. Todo mundo sabe que aquele período foi um período muito sangrento, naquele ponto específico. E ao mesmo tempo, né, a França, que é um dos pilares que verteu-se como a liberdade, que defende essas questões de liberdade, diz que está tudo liberado, tem que ter liberdade para expor as suas opiniões e deixar que isso vá. Mas quando entra o contrassenso é complicado. Miguel, meu irmão, 11h02, eu aponto aqui ao lado para apontar o relógio que está em cima, aqui em cima. Deixa para ti fazer o fechamento de nossa programação. Pois não, um rabicho desse pensamento, a liberdade de expressão não significa esculhambar a religião do próximo. Então estão errados, sim. Há um ranço da Inquisição, é verdade, e esse radicalismo político em nome, né, da cultura dos franceses está errado do mundo todo. O mundo todo se uniu em torno da França, é verdade. Mas você lembra, por exemplo, de uma exposição do Santander que ficava um homem nu lá e os pais achando, né, que era bonito as filhas ir lá palpar as partes deste homem, né, achando que isso era cultura, né? Isso deve ser proibido. Não se trata de cultura, para mim é ofensa. Então você vai começar a fazer caricaturas de pedofilia, de sexo explícito, e vai achar que é cultura? Então para que você vai caricaturizar o Deus do outro? Não estão certos, não. O mundo acha que isso é liberdade de expressão, mas tem que ter um limite para a liberdade de expressão. Essa é a minha opinião, Edinho. Um bom final de semana a todos. Para você também, irmão. Para você obrigado, também, Edinho, um ótimo final de semana. Obrigado, Edinho. Que cada um possa celebrar o seu momento de finados aí. Nós voltamos na terça-feira, é isso, né, Edinho? Um abraço, obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.